O Senhor colocou no meu coração de, um belo dia, estava passando férias aqui, falou, ó, cria um movimento de transformação, traz o movimento de transformação que vocês criaram no Brasil para esse povo. E joga a semente aqui. Cara, eu sou um cara que, se fosse olhar, quer fazer, precisa fazer, eu não tinha vontade nenhuma de morar aqui nos Estados Unidos. Até porque meus negócios estavam voando no Brasil de uma forma como nunca tiveram. Né? Os negócios crescendo, empresas. E aí, de repente, meio que não é deixar, porque eu deixei, né, muito bem estruturado e as empresas rodam sozinho, mas tirar um pouco ali o foco do Brasil e voltar 100%, se voltar 100% para os Estados Unidos. Então, eu olhei no início, eu não entendi. Eu falei, cara, a minha vida é pautada em obediência. Se o Senhor falou, eu vou fazer. Por quê? Porque quanto mais eu obedeço, mais eu cresço. Quanto mais eu obedeço, mais eu cresço. E eu vivenciei isso muito rápido na minha vida, nos últimos 10 anos. E por vivenciar tanta experiência, eu já não tenho dúvida mais. Então, quando ele fala, não tem dúvida, vai lá e faz. Não tem dúvida, vai lá e faz. E aí é onde eu vivo a aceleração. Então, vim nesse propósito, estamos descobrindo ainda o passo a passo de como fazer, de como vai ser, as pessoas que vão se conectando, as pessoas que vão acessando, as pessoas que vão se levantando contra, né? Que isso vai, não tem como o avião decolar se não tem vento contra, e é assim que a gente vai e vai acontecendo, e o Senhor dando os próximos passos. Se eu preocupo com o que a pessoa está pensando, eu sou escravo dela. E tá doido eu ser escravo de alguém, mano. Eu vou ser escravo de alguém que ela tá falando mal de algo que ela queria ser e não deu conta. A maioria das pessoas, a maioria, tá? Isso eu posso falar que isso é uma proteção do cérebro. As pessoas, elas querem te ver bem. Quem tá próximo de você, elas querem te ver bem, mas nunca melhor que elas. Todas as vezes que você for num caminho onde você tá indo num caminho melhor que elas, ela vai caçar algum jeito de tentar te parar para o próprio cérebro defender. Ou seja, se eu tenho esse nível de conhecimento, cara, eu não vou parar por nada, eu não vou preocupar com o que as pessoas pensam, eu não tô nem aí. Por quê? Porque, primeiro, eu não sou escravo de ninguém. Segundo, eu tenho que agradar só um, que é o Senhor, é ele que eu tenho que agradar. Primeiro, a pessoa, ela tem que ser leal, porque aí é uma pessoa que a gente sabe que não vai passar para trás. Segundo, a pessoa tem que ter um coração ensinável, porque se ela tem um coração ensinável, ela aprende o que ela quiser. Ela chega onde ela quiser. Cara, como que um cara como eu, que tinha uma empresa de ar-condicionado, era o instalador da empresa de ar-condicionado, depois eu comecei a fazer gestão da minha empresa de ar-condicionado, aprendi, coloquei um CEO para tocar e fui fazendo a gestão e crescendo a empresa. Como que esse cara, de repente, pôde estar como CFO e depois de CFO, CEO do grupo do Pablo, que era um grupo bilionário com mais de 30 empresas? Cara, é um nível que as pessoas olhavam e falavam, mano, para ser CEO de um negócio desse, tem que ser o gênio lá da empresa tal, que tocava bilhão lá para vir. Não, cara. O cara ser um cara de atitude. A pessoa ser uma pessoa de atitude. Porque se ela tem um coração ensinável, se ela é uma pessoa de atitude, ela vai tocar o terror, ela vai fazer tudo. E em quarto, ela precisa ter os mesmos princípios, né? Querer a mesma coisa. Porque se ela tem os mesmos princípios, nós nunca vamos ter problema com isso. Então, se ela tem esses 4 pontos, a gente consegue entrar nesse nível e construir coisas juntos. Né? A pessoa que tem a vida boa, ela nunca chega na excelente. Porque a vida dela é boa demais. A excelente tá ali, mas não, eu tô na vida boa aqui. Ou seja, tem as exceções? É claro que tem. Tem gente que... nós temos pessoas... que entraram no ecossistema, que decidiram fazer, que viraram sócios, que já eram bilionários. O cara era bilionário, falou, cara, eu quero entrar, eu preciso dessa energia, eu preciso estar junto nesse movimento, eu quero entrar. O cara era bilionário, mano, quero entrar, tinha mais de 70 anos e falou, quero entrar e vou estar junto, e começou a correr, começou a fazer o movimento e falou, existem as exceções? Existe, mas a maioria das pessoas elas não estão dispostas a largar uma zona de conforto, a sair de uma zona de conforto. E isso é uma das coisas que a gente é bem atacado. É isso, porque muita gente vem e fala, as pessoas que andam com você tá quebrado, tá isso, tá aquilo. Ei, com quem que Jesus andava? Eu posso escolher, se eu quiser andar só com os multimilionários e com os bilionários, eu posso.
Eu tenho acesso e ando só com eles. Mas eu não vim para isso. Se o Pablo tivesse decidido fazer isso, eu nunca teria vivenciado e nunca chegaria onde eu cheguei. Por quê? Porque eu era um cara que não tinha dinheiro. Nem para pagar as imersões, os negócios que eu entrava, que eu fazia ali, que muitas vezes eu fiz permuta para participar. Ou seja, esse cara acreditou em mim e falou, mano, se você quiser, eu não desisto de você. E foi indo, virou o que virou hoje. Ou seja, a gente tá aqui para ajudar quem quer, quem tem esses 4 tópicos que eu coloquei. Se o cara tem esses 4 tópicos e ele quer fazer, ele vai chegar. Alguns vão demorar mais, porque não é eu que dito o resultado da pessoa, é o tanto de decisão que ela toma. E é o tanto de coisas que ela desenvolve e faz. Você pega uma ideia ali, coloca em prática, bum, faz uma grana. Você pega, aí você olha, vai chegar um nível que você olha e fala, cara, não é difícil fazer dinheiro. Toda vez que você chega nesse nível para frente, e é o problema de todos os grandes players, os caras que são multimilionários e bilionários, eles têm um problema que eles não têm dificuldade de fazer dinheiro, eles têm dificuldade de multiplicar dinheiro, multiplicar riqueza, gestão de riqueza. Esse é o grande problema. E aí é onde você treina as pessoas. Essas pessoas é que vão te ajudar nessa jornada. Que vão estar junto, que vão virar sócios, que vão crescer, que vão romper. Não trouxe nada. Essa foi uma palavra que o Senhor me deu quando a gente decidiu mudar. Foi em dezembro de 2023, eu estava aqui passando o Natal e eu senti muito forte no meu coração. Minha esposa, eu falei com ela, ela falou, amor, eu tô junto, vamos embora. Eu já mandei os funcionários lá arrumar as malas. Minha esposa ficou aqui, eu só fui no jato com o Pablo, ele ia fazer um evento no Brasil dia 29, eu fui com ele e voltei dia 30 com as minhas malas todinha, com a minha mudança inteira. Voltei com a mudança inteira e já fiquei aqui. E eu falei, amor, nós vamos locar a casa, nós achamos a casa. Eu falei, agora nós precisamos fazer a grana aqui. Porque eu também senti no meu coração que eu não é para trazer nada de dinheiro do Brasil para cá. E aí, cara, nós fizemos isso. Nós começamos a produzir, eu comecei a fazer negócios, eu comecei a conectar com pessoas, eu fui nas conexões que a gente tinha. A gente tem vários negócios no Brasil, tem coisas que a gente começou a implementar, comecei a fazer um movimento aqui e nós geramos o valor do aluguel, de pagar parcela, de coisas que nós precisamos comprar e desenvolver e nunca mais parou. Primeiro é o resultado, né? O resultado, ele fala mais alto que qualquer coisa. A gente fala que se existe algo que cura as pessoas, é um resultado. Então, o resultado que a gente tem, ele fala mais alto do que qualquer coisa que eu abrir minha boca e falar. No entanto, quando você está falando de algo que pode realmente mudar, capacitar, transformar, e as pessoas elas anseiam por viver algo que elas sabem que elas podem viver, mas não sabem o como ainda. E quando você traz um nível de consciência para as pessoas, elas falam, cara, é disso que eu preciso. Eu vou colocar pressão nisso, eu vou fazer isso. E é claro que de uma forma inteligente, a primeira coisa, quando eu cheguei aqui, eu falei, cara, eu preciso de um contador brabo e eu preciso de um advogado brabo. Foi as duas coisas, as primeiras coisas que eu conectei, que eu criei. E eu não só conectei, mas como eu entrei de sócio em alguns negócios, justamente para aprender. Eu falei, cara, eu tô aqui para aprender, eu quero aprender, eu posso de várias maneiras, de várias formas, trazer conexões, negócios, né, pro escritório, para as coisas. Mas o intuito mesmo não era nada de ganhar dinheiro, era só para aprender. E aí eu fui entrar no nível de buscar crescimento, aprendizado, sentar nas mesas, entender, criar. Cara, hoje eu tenho pouco tempo de América. Mas a estrutura de holding, de negócios, de coisas que eu criei, para mim, só do que eu descobri até agora, eu olho e converso com as pessoas, ninguém sabe. Eu falo, cara, os caras estão aqui há 10, 15, 20 anos e não entenderam ainda uma forma de se proteger, uma forma de se precaver. No caso, então, tem os negócios bem protegidos, bem estruturados. Da mesma forma que eu tenho no Brasil, existe uma forma aqui, que é diferente do Brasil. Com certeza. Mas existe uma forma de proteger, né? Então, nós criamos que as pessoas elas entram num nível de buscar essa prosperidade, só que ela perde num outro ponto. A gente fala sempre das 3 liberdades. Ela tem que andar como um tripé.
Imagina que nós temos essa luz aqui, nós temos alguns itens aqui que tem um tripé. Tem as 3 pernas. Se a gente tira uma perna, ele vai cair. E ele vai assim, uma luz dessa, ela vai cair, ela vai continuar iluminando alguma coisa? Vai, mas não na função que ela poderia ser e não na exponencialidade que ela podia gerar de resultado. Sim. Mas ela vai continuar. Ou seja, quando você não tem os 3 tripés alinhados, que é a liberdade, tempo, geográfico e financeiro, você sempre vai andar capenga. E aí você não consegue romper e nem dar o exponencial que você pode dar. Muita gente eu vejo aqui que ela procura a liberdade financeira. E ele consegue. Sim. Ele consegue ter uma liberdade financeira, por quê? Porque ele trabalhou, ele fez, e esse, diferente do Brasil, o cara que coloca a pressão aqui, ele consegue estruturar e ter uma vida boa. Ele consegue ficar milionário, ele consegue desenvolver. No entanto, ele para ali. Porque ele fala, cara, o que eu queria conquistar, eu conquistei. Só que aí ele é o cara escravo do negócio. Se ele um dia decidir sair do negócio, o negócio não vai para frente, acabou, não tem... Aí ele olha, ele fala, cara, eu queria viajar, eu queria passar 6 meses ou 3 meses ou 1 mês fora com a minha família, não consegue. Tem 8 anos, 10 anos e nunca viajou na vida. Ou seja, ele entra num nível onde ele não tem as 3 liberdades. Ou seja, o caminho que a pessoa precisa ter, primeira coisa, é tomar consciência. Porque quando você não tem a consciência da mudança, você não sabe nem que tem que mudar. Tem muita gente que às vezes ouvindo esse podcast hoje vai tomar consciência de muita coisa que ela fala, caraca, isso é real? Como é que eu não vi isso? Como é que eu não vi isso? Aí na hora que ele toma consciência, ele fala, tá, agora que eu vi como é que eu mudo isso? Aí ele vai para mudar. Mas o fato é, muita gente não tem consciência. É por isso que a gente fala tanto do transbordo. O transbordar. Quando você transborda, você tá ativando nas pessoas algo que ela já tem capacidade de fazer, mas não tem a consciência ainda. E aí ela vai para um nível de consciência e vai usufruir, vai entrar no nível de crescimento. Não é só o dinheiro. Na verdade, o dinheiro tem que ser uma consequência. Todas as vezes que você estiver numa rota de crescimento e numa rota de desenvolver e de fazer, a última coisa que vai chegar é o dinheiro em si. Primeiro ela vem o conhecimento, depois ela vem a experiência, depois a experiência aplicada ela vai gerar os resultados, que vem também o financeiro. E a prosperidade que a gente fala não é financeira. Muita gente acha que prosperar, né, é ganhar dinheiro. Não, prosperar é prosperar em todas as áreas. É na família, é na criação dos filhos, é no emocional, é no financeiro também. Mas é em todas as áreas. Prosperar é crescer em todas as áreas. Então, quando a pessoa entende isso, ela fala, como é que eu posso desenvolver isso? Como é que eu posso fazer? Mas a melhor coisa de todas é a pessoa estar aberta para mudar as crenças. Aberta para mudar a crença. Por que eu digo isso? Porque se você estiver aberto para mudar a crença, você vai começar a entrar por um caminho que você não está indo junto com a manada. Sim. Eu observo muita gente falando o seguinte, e é uma das coisas que a gente ouve muito dizer, as pessoas falam o seguinte, veio para os Estados Unidos, você tem que passar pelo que todo mundo passou. Tá errado. Você tem que fazer, você tem que começar lá de baixo. Você tem... Meu irmão, o ser humano, o nível de consciência que você tem, quem foi o cara que ditou essa regra? Ele tinha uma crença, era muito, mas muito limitante. E foi passando um pro outro. E as pessoas, elas vivem nesse nível de crença. Dá mesmo nível de crença que todo brasileiro é bandido. Eu não faço negócio, eu não faço isso, eu não faço... Cara, quantas pessoas, elas começaram a ouvir, elas começaram pelo fato de a gente ter um nível de autoridade, ela fala assim, cara, eu vou dar o braço a torcer pra ver o que tá falando mesmo. Eu não andava com brasileiro desde que eu cheguei aqui, tomei um golpe. Agora eu vou voltar a andar. Voltou a andar, criou negócios, desenvolveu negócios. Hoje é um dos nossos sócios, criou uma empresa de tecnologia, de IA. Ele era instalador de ar-condicionado. Ele criou uma empresa de tecnologia de IA. Tá indo pro Brasil agora. Fechar com um grande grupo do Brasil agora a venda de 2% no valuation de 80 milhões de reais. Não. Era um cara que, tipo assim, nunca imaginou na vida viver isso. Ou seja, ele foi lá, entendeu, falou, cara, vou dar o braço a torcer, vou fazer. Não é todo mundo ruim, é só eu saber filtrar, eu saber fazer um teste com a pessoa, eu pôr a pessoa numa crise para entender, para testar ela. E aí você vai embora. Aqui os americanos eles têm muito de falar, coloca esse preto no branco.
Quando você coloca preto no branco e é o que vocês têm de código de lealdade dentro da atmosfera que vocês vivem, dentro do ambiente que vocês vivem. Então, quem entra lá, logo já tem que sair, ou então vai ficar e vai ficar por longo tempo. Porque a atmosfera que vocês têm, que é o ambiente, cara, não tem onde parar. Vocês podem colocar a mão em várias coisas que tem negócios, tem coisas para fazer. É interessante isso. E a última pergunta que eu faço para você é... Muitas pessoas vão olhar para você e vai falar assim... Cara, você fala isso porque você já chegou lá e você não está passando o que eu estou fazendo. Isso é um bloqueio muito duro na vida da pessoa. Que é muito comum, né? É muito comum, correto? As pessoas vão falar assim... Não, cara, para você é fácil dizer. O que você pode ajudar essas pessoas? As pessoas que elas falam isso, ela geralmente pode falar de alguém que às vezes... o cara já nasceu num lar que ele tinha tudo, né? Uhum. Ela não tem como falar isso de um cara que veio do absolutamente zero. Uhum. E aí você fala, não, mas você veio do zero mesmo? Vim do zero. Aí você fala, como que eu... mas você era criança? Não. Quando eu mudei para Alphaville, eu tinha empresa de ar-condicionado, eu tinha crescido a empresa já tinha um valuation de uns 3 milhões de reais na época. Uhum. E o senhor colocou no meu coração para entregar, dar ela. Eu olhei e falei assim, mãe, como que eu vou dar um negócio que eu construí e tal? Aí eu senti muito forte no meu coração. Minha esposa falou, eu tô contigo, vamos embora. A gente deu 50% para cada, pro CEO, pra CFO. Entregamos. Eu dei os carros, as ferramentas, eu entreguei os contratos, entreguei tudo. E naquele dia, 2 meses depois de eu ter feito isso, cara, eu cheguei num momento que eu fiquei com 28 centavos na conta. Eu não tinha mais o que fazer ali. Caramba. Eu lembro que eu desesperei, falei assim, cara, todo mundo contra o que eu tinha feito, falando que eu tinha ficado doido, falando que não sei o quê. Eu olhei e falei assim, cara, o que eu vou fazer? Eu lembro que eu desesperei, fui pro quarto e fui orar e falei, Deus, não me deixa passar vergonha, o que eu faço da vida agora? Como é que eu vou pagar aluguel? Como é que eu... E aí o Senhor me deu uma palavra, ele falou assim, filho, quando você obedece, você não é mais sua responsabilidade, você é minha responsabilidade, então só confia que eu faço. Cara, foi muito doido. E através do network que eu tava fazendo ali, eu tinha aberto uma loja de um e-commerce, de um dropship. A gente tinha colocado em prática, não tinha dado resultado. No dia seguinte começou a vender. Nós faturamos 120 mil nos próximos 15 dias. E aí nunca mais parou. Aí foi negócio atrás de negócio. Ou seja, existe um caminho de decisão e obediência. A pessoa que fala isso, ela não está disposta a tomar as atitudes necessárias para ela romper. Porque se ela tivesse, ela rompe. E uma mensagem para os brasileiros hoje na América? Qual que é a sua mensagem para o brasileiro? Que você nasceu para governar sobre essa terra. Não é à toa que você está aqui, que você veio para cá. Tudo tem um porquê. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e são chamados segundo o seu propósito. Às vezes o seu propósito de chegar nessa nação é governar sobre ela e ajudar outras pessoas a governar também. Entrar num nível de unidade. Você imagina se os brasileiros se unissem em um nível onde nós conquistaríamos coisas gigantescas que nós não temos nem noção nessa nação. Ou seja, se você está aqui, sai dessa zona de conforto que às vezes você está vivendo e fala assim, eu posso viver o exponencial, eu posso viver muito além daquilo que eu estou vivendo. E às vezes você não pode acreditar, mas dá o braço a torcer, porque ficar fazendo a mesma coisa que você está fazendo agora não vai ter resultado diferente. Ou seja, fala, então peraí, o que eu posso desenvolver, o que eu posso fazer para testar algo novo? Você não está aqui nessa terra só para pagar boleto e viver um dia de cada vez, não. Você está aqui para experimentar coisas novas todos os dias. Ter experiências novas, conhecer. Você está aí para ser energizado todos os dias. Existe uma energia que você recebe todos os dias. Você deixa ela vazar com preocupação, com o que as pessoas pensam, com coisas que não fazem sentido. Entra num nível de exponencialidade e governo sobre todas as coisas. E você vai ver um nível de rompimento na sua vida a nível extraordinário.